E aí, gente, esse aqui é bem um tipo de episódio 1 pro Paranoia 1919 do RPG de Call of Cthulhu que eu tô fazendo. Como a gente não começou a gravar exatamente desde o início do RPG, eu tô fazendo esse episódio extra pra dar algumas explicações e, enfim, lembrar de algumas coisas que já aconteceram e que vão ter certa importância a partir da próxima sessão que eu vou começar a gravar. Enfim, eu sou o Melo, sou mestre desse RPG, eu tô criando ele com alguns amigos, mas nessa sessão aqui a gente vai ter só um dos jogadores, que é a. Pode se apresentar. Não sei se a gente consegue se apresentar. Oi, gente, eu sou a Alissa ou a Ana, ou tanto faz. E eu interpreto a Lia no RPG. Bem, vocês vão conhecer a Lia agora um pouquinho mais, inclusive, do que os outros players conhecem. Pelo menos por agora. Enfim, tá pronto pra começar? Tô. Todas as histórias têm um começo. São decisões narrativas que levam a esse começo, mas como tudo nessa história, é só uma questão de ponto de vista esse começo. E hoje a gente vai começar por onde a história da Lia realmente começou. A gente tá na França de 1915. A Primeira Guerra já tá fazendo várias de suas vítimas por onde ela passa. Uma guerra que não traz brutalidade somente entre os militares, mas também ameaça fortemente vidas civis. Um pequeno vilarejo na França é atemorizado. As artilharias não param de estourar por todo lugar, as pessoas não conseguem dormir e o pânico é generalizado. A gente tá numa pequena casinha, num vilarejozinho. As tropas ao longe podem ser ouvidas atirando. Ninguém sabe exatamente quando essa batalha acabará e quantos metros de terra serão conquistados. Mas o nosso foco não é nos soldados, não é nas explosões. É em uma pequena garota que, agora tem mais ou menos uns 14 anos. Ela tá no seu próprio quarto, escondida debaixo da cama. Sozinha, chorando. Ela se pergunta: cadê meus pais? Onde é que eles foram? O que tá acontecendo? Essa garota é Lia Bonafonte. O que você tá pensando, Lia? Tô assustada, eu quero saber onde meus pais foram, eu quero sair daqui com os meus pais o mais rápido possível. Não aguento mais essa guerra que só tira meu sono, a minha felicidade, meu momento de ser jovem. Você consegue perceber que parece que os barulhos vão ficando cada vez mais altos, as pessoas ao redor da sua casa estão começando a correr e parece que tá cada vez tudo mais terrível, cada vez tudo mais sombrio. Você percebeu que nos últimos dias tá tudo ficando mais cinzento. Você não sabe exatamente o porquê, você não sabe se é por causa das fábricas, desse novo século que vem surgindo e que, enfim, talvez você seja nova demais para pensar sobre tudo isso. Talvez não seja esse o seu ponto de vista. Você começa a ouvir alguns passos, você começa a ouvir barulho de madeira se mexendo, a porta da sua casa abrindo. O que você faz? Quero ficar escondida, quieta. Você percebe que a voz dos seus pais, eles estão dizendo alguma coisa que é incompreensível para você nesse momento. Tá tudo tão distorcido, tá tudo tão diferente, você tá sentindo uma sensação diferente. Você nunca sentiu tanto medo na sua vida. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, você tá pensando 1 milhão de coisas na sua cabeça. Você não tem ideia de nada que pode acontecer com você agora. Você tá ouvindo seus pais conversando, né? Eles estão, tipo, meio que na Eu quero ir cozinha. até. Eu ouço que são os meus pais e eu saio pro esconderijo e vou lá com eles. Tá. Você sai lentamente
A madeira do seu quarto, seu piso de madeira, ele começa a ranger. Muita consciência, esse barulho, só esse único barulho tivesse te ensurdecendo. Como se todos os seus sentidos estivessem apurados para tragédia que vai acontecer a qualquer hora. Você tem certeza que algo ruim vai acontecer. Você sai do seu quarto e você vê seus pais com duas malas. E eles estão desesperados, enchendo elas de coisas, pegando roupas, coisas queridas, alguns. Enfim, todo tipo de coisa. E eles olham assustados pra você. Eles estão ofegantes, eles estão correndo e eles falam: Lia, a gente só tem que sair daqui, filha, vai ficar tudo bem. Lia? Eu olho assustada e eu só corro pro meu quarto pra pegar minhas coisas também, pra ajudar a botar na mala. Você reúne algumas roupas, alguns vestidos que você tem e... Enfim, você vai pegando todo tipo de coisa, alguns acessórios, alguns brinquedos que você tem. Você tipo, junta tudo isso numa pilha, seu pai ele só deixa a mala aberta pra você jogar tudo. Você coloca as coisas ali e você vê o seu pai. Ele era um marceneiro muito dedicado. Você vê as mãos calejadas dele tremendo. Você nunca viu seu pai com tanto medo na vida. É como se ele, assim como você, estivesse vendo todos os destinos possíveis e nenhum deles fosse bom. Uma paranoia terrível. Uma mácula terrível que tá assolando a vida de vocês e que você não sabe quando vai acabar. Você não sabe nem se vai acabar. A gente tem que ir, Lia. Eu não sei exatamente pra onde a gente vai, mas vai ficar tudo bem, tá, filha? Tá bom. A sua mãe tá meio que. Ela tá com os ombros, com os cotovelos apoiados numa mala, assim, na mão no rosto. Você vê que ela tá mexendo em alguma coisa brilhante na mão dela. Ela olha pra você. Ela vai até você e ela pega a sua mão sem falar nada e só te coloca um anel de safira. A coisa mais preciosa que vocês têm. Você sabe disso. Você já viu ela mexendo esse anel inúmeras vezes como um símbolo de esperança. De quando as coisas estavam ruins, aquilo significava tempos melhores. Você não sabe exatamente por quê. Você sabe o que significa isso. Ela te dá um beijo na testa, te pega pela mão e te leva até a porta da frente de casa. Você vai falar alguma coisa? Não, eu só vou segurar o anel com força e vou Ela com botou ele. no seu dedo. Ah, tá. Tipo, um Tá anel bom. bem pequeno, cabe no seu dedo. O seu Então eu pai. só vou fechar a mão e vou com ele. O seu pai, ele olha bem fundo nos olhos da sua mãe e ele fala algo como: é melhor que ela não veja nada disso. As coisas não tão boas aqui fora. Ele te pega no colo. Você vê que ele tá meio fraco antes. Mesmo você já não sendo mais tão criança assim. E ele sempre conseguiu te carregar muito bem, mas agora parece que ele tá pendendo um pouco nisso. Como se ele tivesse mais fraco, como se ele não conseguisse carregar o seu peso, como se ele já estivesse carregando o peso de muita coisa. Mas ele te pega no colo mesmo assim. E vai te levantando, e vai te levando pela porta enquanto a sua mãe carrega as malas. A sua mãe, ela tá indo na frente, como se procurando exatamente o lugar que vocês têm que ir. Mas é nesse instante que você tá no colo de seu pai, olhando a sua casa se afastando de você, que você percebe uma coisa não muito agradável. De todos os sons que tá ao seu redor, barulho de tiros, barulho de artilharia, barulho de pessoas correndo, pessoas gritando, pessoas chorando, de todo o movimento desse novo século, mas que parecia ser promissor, mas que tá só caindo em desgraça. Você ouve um som. Um som atemorizante. Você não sabe discernir se isso são pessoas gritando, se é um som. É só um som terrível. Que parece que só você escuta. Você não sabe exatamente o que é isso.
Mas conforme você levanta os olhos para ver um pouquinho mais a sua casa, você vê. É uma figura humanoide, mas não é possível que aquilo seja humano. É como se fosse uma sombra parada em pé. Ela tem olhos brancos e uma boca também branca que parece que estão se derretendo. Ela se mistura ao cenário como se fosse uma dessas novas artes que vem aparecendo, um desses expressionismos. Você ouviu falar alguma coisa assim? Desses novos movimentos de arte que são grosseiros, que, que só jogam a tinta na tela e, enfim, distam totalmente de tudo que você já viu. Mas afinal, é só uma questão de ponto de vista. E aquilo parece estar só no seu. Os próximos dias são mais terríveis ainda. Você e seus pais vão até um porto, vocês pegam o primeiro barco, vocês não sabem nem direito onde vocês estão indo. Você lembra de ouvir que vocês estão indo para um lugar chamado Brasil? Você já ouviu falar disso? Fica nas Américas, mas tão longe. Será que algum dia você vai voltar para casa? Mas alguns dias no mar se passam. Você tá no navio e você se perde dos seus pais. Você tava num dos quartos comunais que tinham e um dia eles simplesmente sumiram. E nem à noite eles voltaram. Essa é uma noite triste pra você. Você não sabe onde eles estão exatamente. Você não sabe o que pode ter acontecido. E enquanto você tá deitada, você segura o anel de safira que a sua mãe te deu. O que você tá pensando? Que, que isso não pode estar acontecendo, que meus pais vão voltar e é tudo só paranoia da minha cabeça. Enquanto você tá pensando isso, você até tenta fechar os olhos pra tentar adormecer, pensando que eles vão voltar logo de manhã. Você sabe que seus pais não tinham muito dinheiro, então eles estavam trabalhando na sala de máquinas do navio pra, enfim, vocês poderem estar lá. E eles devem estar trabalhando lá. Você não consegue fechar seus olhos. Eles parecem que são obrigados a estar abertos o tempo todo. E isso é terrível, porque enquanto você está fazendo isso, aquelas figuras estão te observando. Não só uma agora, são várias. Elas estão deitadas junto com as pessoas, algumas estão conversando por toda aquela sala comunitária. Você sabe que aquilo. Não, é tudo coisa da sua cabeça, elas não são reais. Você nunca tinha visto algo assim antes. Você vê essas figuras, todas elas parecem olhar para você, intrigadas. E sempre que elas olham para você, elas parecem dar pequenos risos, como se elas estivessem se divertindo com aquilo. Parece que para elas está tudo bem. Como se todo esse terror, todo esse horror que tá todo mundo passando fosse indiferente para elas. Elas olham para você e se divertem com a sua desgraça. Você sabe disso. Você sente isso. Você tá vendo essas criaturas, o que você vai fazer alguma coisa? Nossa, eu vou ficar deitada observando elas. Você fica olhando elas o tempo todo. Algumas às vezes chegam perto de você e elas fazem menção de tocar em você, mas elas desistem quando estão a milímetros do seu rosto. Você vê algumas claramente rindo, e de vez em quando você ouve aquele som terrível de novo e de novo. Mas você tá cansado demais e alguma hora, mesmo de olhos abertos, você sente só que cai no sono. Passa-se algum tempo. Algumas horas, na verdade. No meio da madrugada você sente algo tocando no seu rosto. Parece que você conseguiu fechar os olhos durante o seu sono. Você tá sentindo esse toque. É uma coisa estranha, como se algo muito frio, mas mesmo assim humano tivesse te tocando.
Você sente isso claramente. Você vai abrir os olhos? Vou. Você abre os olhos, é como se nada estivesse na sua frente, mas você continua sentindo o toque bem aqui, bem do lado dos seus olhos. É como se tivesse uma mão te acariciando aos poucos. Os seus Eu pais quero ainda. tocar pra ver se tem alguma coisa. Não, você não sente nada. Você vê que os seus pais ainda não estão na mesma sala, eles não estão na mesma cama que você, então eles ainda devem estar trabalhando na sala de máquinas, afinal esse navio tem que se mover. Você percebe que com esse toque é como se a sua mente estivesse se inundando de alguma coisa que você nunca sentiu antes. Você tá aprendendo coisas novas só de estar pensando sobre tudo isso que tá te acontecendo. Talvez um mecanismo de defesa, talvez você esteja se adaptando ao ambiente que você tá. Não, é besteira. Isso não faz o menor sentido. Ou será que faz? Enfim. Você sente que você é parte de tudo isso agora. Você sente que você é parte dessas criaturas que nunca param de te observar. Nunca mais pararam. Vão ser alguns meses depois. Você lembra de ter chegado no Porto de Santos. Você você chega lá e espera ver seus pais. Você passa alguns dias lá, inclusive, esperando algum momento que eles saiam do navio, que eles vão procurar por você, mas esse dia nunca chega. Você começa a vagar sozinha com as malas que você e seus pais fizeram. Elas são pesadas demais para você carregar sozinha, mas às vezes assim você vai se arrastando com elas. Você acha alguns becos para dormir, algumas ruas. De vez em quando você até consegue achar alguma loja ou casa de uma pessoa generosa que te oferece para dormir. E um dia você tá num um mercadinho de bairro, e você tá percebendo coisas estranhas. Você se olha na vitrine e você olha o seu próprio cabelo. Ele não tá mais da mesma cor que ele era. Você lembra que o seu cabelo ele tinha um tom radiante, um tom de loiro que sempre brilhava e todo mundo elogiava. Você lembra as pessoas na sua escola falando do quanto seu cabelo era bonito. Mas faz muito tempo que você se olha no espelho e seu cabelo tá preto. Sem vida, sem cor, sem nada. Enquanto você pensa sobre isso, você sente todas aquelas criaturas te observando. Enquanto você percebe isso, elas parecem rir. Como se elas estivessem se divertindo você ter percebido que seu cabelo não tá mais a mesma coisa. Mesmo que tenha sido, tipo, a 30ª vez que você já tenha visto isso, e toda vez que você só parece ficar meio triste com isso. Enquanto você tá lá, já suja, com as roupas rasgadas, uma moça para do seu lado. Tá tudo bem, menina? Menina? Tá. Tá, eu sou. Você vê essa moça, ela é uma moça bem bonita, na verdade. Ela é meio forte, assim, ela tá usando um vestido muito bonito. E você vê que ela acabou de chegar de viagem de algum lugar. É, você tá perdida? Eu tô. Meus pais sumiram. Você vê que ela estranha um pouco o sotaque francês com que você fala, mas pela sua mãe ser portuguesa, você fala um pouquinho de português. Você arranha esse português, você vai tentando falar e ela vai tentando entender, ou pelo menos finge que entende, você não sabe muito bem. Ela. Onde estão seus pais?
Faz quanto tempo que você não vê eles? Faz dias, semanas, eu nem sei mais. Ela olha pra você com uma cara meio assustada, assim. Ela parece ter algum tipo de empatia pra você, como se ela entendesse a situação como você tá. Você sente no olhar dela que ela já passou por coisa parecida e ela entende exatamente o que tá acontecendo com você. Ela te pega pela mão e aí ela começa a te levar pra algum lugar. Você não sabe exatamente onde é. Você sente que vale a pena deixar ela fazer isso, afinal você não tem mais opção. Pra onde você vai se não for acompanhar essa moça? Você sente como se os olhares daquelas criaturas que sempre te acompanham agora tivessem entristecidos. Como se aquilo não tivesse deixado eles felizes. O que você faz enquanto você tá sendo puxado pela mão por essa moça? Que você nem sabe o nome. Eu só vou tocar no meu cabelo e lembrar do que meu pai me disse. De que tudo ia ficar bem. Mas que nada parece tá bem. Que nada tá bem. E que parece que nunca vai ficar bem. Já faz um ano agora que você saiu de casa. Você descobriu que o nome daquela mulher era Amanda e que ela era dona de uma pequena estalagem numa cidade menor ainda, a cidade de Salto Pequeno, a estalagem Porco Rosa. Você acha o nome engraçadinho e depois de alguns meses que você passou com ela em Santos, com ela dizendo que com vocês visitando o que ela disse é um tio dela, e que na real era um senhor bem simpático, ele te deu comida, ele gostava de ficar fazendo tranças no seu cabelo. Ele era meio pitoresco, ele tinha um bigode bagunçado e usava uma cartola furada em cima. Você não sabe exatamente, mas por esses tempos que você passou lá, é como se os espectros, aquelas criaturas que sempre te acompanhavam, que você chamou assim, eles tivessem parado de te olhar por um tempo. Mas logo que você saiu de Santos, elas voltaram a ter um certo interesse em você. E agora, aquele rugido, aquele som bizarro, eram apenas palavras. Com o tempo você começou a entender o que aquelas criaturas falavam. E vocês ouviam eles falando coisas como: é meio triste que essa garota tá começando a ficar bem de novo, né? Acho que a gente vai ter que olhar as coisas um pouquinho mais de perto. Você ouve isso várias vezes, você ouve vários desses espectros falando disso. E às vezes um em específico toca no seu ombro e tenta se comunicar com você, mas você faz toda a força do mundo pra ignorar. E você consegue. Um pouco mais, você vai pra Salto Pequeno com a Amanda. Ela não parece muito feliz de ter voltado pra cidade dela. Parece que lá tem um clima pesado. Você vê que as pessoas andando sempre parecem de luto. E você vê bem longe dos campos de milho que cercam a cidade uma mansão que parece fechada, parece abandonada, mas a Amanda sempre diz que é melhor você não chegar lá perto. Dona, a dona de Emile, que é a dona da mansão, da família de Emile, em que você reconhece ser um nome meio francês, ela não é uma pessoa muito amigável desde que aquilo aconteceu. Você fica se perguntando o que seria aquilo ao longo dos dias, mas a Amanda sempre se recusa a contar pra você. Você passa alguns anos na estalagem Porco Rosa. Durante esse tempo, os espectros começaram a falar mais diretamente com você, eles começaram a fazer alguns pedidos.
e algumas ameaças. De repente, você se sentiu obrigada a começar a servir as mesas, mesmo que elas estivessem vazias, e mesmo que a sua bandeja também estivesse vazia. Você só sentia que você tinha que fingir que estava servindo eles. Às vezes eles te pediam pra cantar, às vezes eles te pediam pra dançar, mas você sentia que você não sabia fazer nada disso, mas você fazia mesmo assim. Aquele conhecimento que você parecia ir adquirindo conforme mais você pensava parece ficar maior. Você sente que você pode usar esses espectros de certa forma. Se um dia você for ameaçado, você pode prender um ser no lugar dele. Como se você tirasse todo o movimento dele. Mas você fica se perguntando, como é que eu vou usar isso? Pra que eu vou usar isso? Parece que o dia de usar isso nunca chega. Agora, a gente chega em 1919. A Primeira Guerra Mundial acabou. A Tríplice Entente teve vitória. A França foi vitoriosa. Mas mesmo assim, você não pode voltar pra casa. Você tá presa no salto pequeno. Mas pelo menos você tem a Amanda. A Amanda é uma ótima pessoa. Ela sempre cuida de você, ela age como se fosse uma nova mãe pra você. Você sente isso de certa forma. Mesmo que às vezes a Cristal e a Jaqueline sempre encham o teu saco, ou que você fique curioso sobre a mansão e não possa ir lá, e que tem algumas pessoas que sejam meio chatas, você se sente bem com a Amanda, pelo menos. De repente, numa noite, você escuta um ônibus chegando. Isso já aconteceu várias vezes. As pessoas chegavam, compravam alguma coisinha e iam embora. E você ficava ouvindo o barulho do ônibus por mais ou menos meia hora antes de ele partir de novo, mas tinha uma coisa estranha. O motor não estava mais funcionando, o motor tinha desligado. Você fica escondida nos fundos da estalagem, lá no seu quartinho, que a Amanda arrumou pra você. E a Amanda tá lá limpando os copos quando de repente a porta da estalagem abre. Você escuta algumas pessoas falando e conversando com a Amanda. E você não sabe o que eles estão falando, você só sente cada vez mais uma vontade de servir os espectros. Você sente que você tem que fazer isso. De repente, a Amanda te chama pra você servir aquelas pessoas que acabaram de chegar. Você sai do seu quarto timidamente e olha aquelas pessoas. Você vê que eles são homens bem arrumados no geral, com ternos e sobretudos e chapéus bonitos. E você vê também uma coisa engraçada, você vê um militarzinho, porque é um oficial militar anão. Ele parece meio estranho, mas ele parece uma pessoa legal. Você começa a conversar um pouquinho com eles, você descobre o nome deles. Francel Rabelo, Diminuto. Ai, que ódio esse nome. Howard Phillips e Osmar Niemeyer. Conforme você tá lá, você acabou de entregar alguns pratos de milho pra eles. Você vê que o Osmar, ele especialmente gostou muito dos pratos, ele come incessantemente aquilo. Você começa a servir as mesas vazias de novo. Você olha, você sabe que elas não estão vazias, mas é como se você estivesse servindo nada. Você olha os espectros rindo. Você ouve eles falando algumas coisas como... Parece que esses forasteiros vão demorar um tempo aqui. Acho que é a nossa oportunidade de se divertir um pouco, não é? Talvez as coisas comecem a ficar interessantes agora. Você ouve eles falando alguma coisa sobre dançarinas e sobre abrir a porta, mas você não entende muito bem o que eles estão falando. As horas, os minutos vão passando, a Cristal e a Jaqueline entram atraídos por aqueles forasteiros e por dinheiro fácil, talvez. Você vê eles interagindo e você vê que aquele oficial militar ficou interessado na Jaqueline e os dois sobem.
Você sabe que, enfim, ele acabou de perder um bom dinheiro e que ele é um alvo fácil. Afinal, você se lembra desde criança que nas suas vontades de sair pegando coisas emprestadas das pessoas, seus pais diziam o nome era cleptomania, alguma coisa do tipo, você não lembra muito bem. Desde que você encontrou a Amanda, fazia tempo que você não tinha esse sentimento, essa necessidade, mas ela tá aí de novo. Vão passando mais alguns minutos, você vai conversando com eles, você ouve a Amanda conversando com esses forasteiros, e de repente você vê a Jaqueline no meio da noite, correndo do quarto do, do oficial militar e saindo, mandando você ficar em silêncio. Ela tá com algumas notas na mão. Você sabe que ela acabou de roubar ele. E você olha ela saindo e parece que é hora de você realizar o seu desejo. Você sente que você tem que pegar uma coisa, tá muito fácil. Você sobe as escadas devagar, sem fazer barulho nenhum. O que você tá pensando quando você tá fazendo isso? É uma sensação até engraçada, parece que você tá se sentindo bem fazendo isso. Eu tô sentindo uma certa ansiedade de querer muito pegar alguma coisa e uma euforia de uma mistura do medo de ser descoberta com a gratificação de conseguir fazer aquilo. Os corredores que levam aos quartos parece que eles são infestados dos espectros. É como se eles estivessem até te observando do teto, todos sorrindo com aqueles sorrisos derretidos. Você entra sorrateiramente no quarto de minuto que ele esqueceu destrancado. Você começa a fuçar um pouquinho na mala deles e você vê algumas caixas com alguma coisa. Você não sabe exatamente o que é. São cápsulas. Ah, óbvio, munições. Você já viu bastante disso. Você viu o exército passando e colocando isso e algumas caixas do exército passando lá perto da sua casa. Você lembra disso e pega várias dessas caixas e você vê as armas desse militar. Você imagina que deve ter mais dentro delas. Você não sabe direito como o mecanismo dela funciona, mas você vai mexendo ali e você consegue pegar as que estão dentro também. Quando de repente você ouve como se ele estivesse se mexendo na cama e quando você estava tirando a última bala do revólver dele, você deixa ela lá, fecha as coisas e sai sorrateiramente. Você desce as escadas com aquelas várias caixinhas, fazendo barulho de metal que parece te agradar um pouquinho. Você só tem se eu conseguir. É uma sensação engraçada, né? Você sente que isso é uma coisa boa, mas esse é o seu ponto de vista. A noite vai passando. E você ouve mais uma vez aquele barulho. Fazia tempo que você não ouvia ele, é como se tudo que os espectros te falassem tivesse se traduzido, mas você ouve de novo. Você sabe que tem alguma coisa errada. Você ouve o motor do ônibus se ligando. Não, eles não saíram dos quartos ainda. Não era pra eles irem com o ônibus. O ônibus se vai. Você ouve eles levantando no quarto de cima, correndo. Você ouve as bandeiras rangendo. Eles saem da estalagem apressadamente. Tem alguma coisa errada. Você pensa. Tem alguma coisa errada. Qual que é a sua sensação agora? Com a sensação de que tudo vai dar errado de novo. E de que os espectros estão fazendo alguma coisa pra manter eles aqui. O ônibus sai. Você tem certeza que eles não vão alcançar a tempo, mas você continua no seu quarto. Você tá brincando com aquelas cápsulazinhas. Você fica olhando elas admirada pelo brilho do metal.
Algumas se você tenta até apertar e espremer, mas você não consegue, é meio duro. Você começa a guardar elas e guarda elas embaixo da sua cama. A Cristal acorda. Cristal não, desculpa. A Amanda acorda e vai pra frente do bar ficar limpando uns copos. Você sabe que ela faz isso quando ela tá estressada com alguma coisa. De repente eles voltam. E aí eles começam a conversar com a Amanda indignada sobre alguma coisa. O ônibus dele tinha abandonado eles. Eles não iam conseguir sair de lá. Você sai do quarto. Você sabe que alguma coisa tá errada. Você tem que tentar fazer alguma coisa. Mas é como se tivesse alguma pessoa ao tempo todo te olhando e falando que você não pode fazer nada. A gente não vai deixar você fazer nada. Você sai do quarto e eles estão lá conversando com a Amanda. Quando de repente passam-se alguns minutos de conversa e vocês ouvem algumas batidas na porta. É estranho, as pessoas nunca batem antes de entrar na estalagem. Alguma coisa tá errada. Você sabe que alguma coisa tá errada. Eles olham pela janela, depois de alguns segundos conversando, e alguns deles dizem ter visto o que você reconhece como se fosse um dos espectros. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. O que você tá pensando nesse momento? Que eu tenho que avisar eles pra não abrir a porta e não mexer com essas coisas que eles vão se machucar. Você vai avisar eles? Vou. Você avisa eles, você diz pra eles não abrirem a porta em hipótese alguma. Eles parecem dar uma ignorada em você, tipo, o que essa menina tá falando? Tipo, por que não abrir a porta? Talvez seja só alguém que nem a gente, talvez seja um motorista avisando que alguém roubou o ônibus. Você não sabe muito bem. Você não sabe o ponto de vista deles, mas você sabe o seu. Você sabe o medo que você tá sentindo, você tá vendo os espectros rindo ao redor de você. Há tanto tempo que eles não riam desse jeito. Alguma coisa tá errada, alguma coisa tá errada. Você ouve de novo. 3 batidas de novo. Eles começam a discutir mais e eles olham e não tem mais nada lá. Eles olham pela janela de novo e nada tá lá. Eles dizem isso pra você, você começa a ficar mais ansiosa. De repente, aquela figura singular, o Howard Phillips, um ser encapuzado e bem misterioso, ele diz ter ouvido a voz do motorista do ônibus dele. Uma figura pitoresca que você lembra bem. Um homem com bigode bagunçado e a cartola furada em cima. Sempre de eles falarem o nome. Como era o nome mesmo? Você não consegue lembrar, mas você sabe que é a mesma pessoa. A pessoa que a Amanda tinha ido visitar alguns anos atrás. Você também sente uma imensa vontade de abrir a porta, mas o Howard vai na frente e abre. Ele vê, pelo menos ele diz ter visto, a figura do motorista do ônibus, totalmente cadavérico, apodrecendo na frente dele. Ele cai no chão e os outros fecham a porta o mais rápido possível. Eu senti que as coisas estão dando errado de novo. Eles começam a conversar entre si, desesperados. O diminuto, que ainda era o único que não tava. Que tinha subido, você não lembra exatamente o motivo. Ele começa a descer as escadas desesperado. Ele começa a gritar que a munição dele tinha sumido. E os outros começam a te perguntar como é que você sabia que não podia abrir a porta. O que você tá pensando nesse momento? Que eu tenho que ajudar eles, que eu não posso deixar os espectros fazerem da vida deles um inferno também. E por mais que tô pensando que por mais que eu queira falar a verdade, eu não consigo, não posso. Você começa a tentar falar um pouco sobre os espectros. Você até consegue dar algumas informações, mas você sente como se a sua mente tivesse começado a doer, a sua própria existência tivesse começado a doer. Então os espectros chegam bem perto de você, eles nunca tinham falado tão diretamente com você. Ele diz pra você não dar muitas informações, porque você tá estragando a diversão deles.
Você se sente obrigada a ficar quieta. Você só abaixa a cabeça e vê eles indo tomar café da manhã. Você serve as mesas de novo, você serve eles. E você ouve a Amanda propondo pra a estadia ser um pouco mais barata. Afinal, 3 dias na estalagem Porco Rosa não são uma coisa mais barata do mundo, porque as pessoas sempre ficam um diazinho só e vão embora. Então a Amanda prefere cobrar bastante, ela já disse isso pra você. Ela diz que eles podem fazer algumas entregas. Algumas entregas que normalmente você fazia. De vários produtos, de comida, algumas ferramentas, coisas que a Amanda comprava quando às vezes ela ia pra fora, ela pegava do amigo motorista de ônibus dela. E tá, tudo bem. Eles podem fazer isso, você não precisa fazer sempre. Você vê 3 destinos que eles têm que ir: a prefeitura, a biblioteca e um que a Amanda sempre foi. Nunca ela te deixou aí. A mansão. A mansão da Emily. Você vê a Amanda falando um nome que você nunca tinha ouvido antes. Tasha. Tasha da Emily. Essa é a mulher que mora na mansão, você pensa? Você começa a ficar curiosa. Você diz para Amanda que você vai sair nesse dia. Depois que todas as outras já saíram. Você vai se certificar que tá tudo bem. Ela só manda você não acompanhar eles até a mansão. Você começa a andar pela cidade, seguindo eles. As coisas estão começando a amanhecer na cidade. As coisas estão se movimentando um pouco. Você vai seguindo eles até a praça principal, onde fica a prefeitura. Um casarão muito bonito, que você gostava de passar um tempinho lá de vez em quando. A praça principal é um dos lugares mais bonitos da pequena cidade de Salto Pequeno. Eles não parecem estar te percebendo. Alguma hora eles até olham pra trás, preocupados com aquilo que você falou de tomar cuidado com uma certa dançarina, mas eles não te enxergam mesmo assim. Eles entram na prefeitura, passam uns bons minutos lá, e você aproveita para fazer algumas compras com o dinheiro que a Amanda te dá, por você ajudar ela na estalagem. Você vai comprando alguns produtos, alguns doces que você gosta e que são recentes na cidade, e quando eles saem da quando eles saem da prefeitura, você tá na floricultura comprando algumas florzinhas. Eles te olham de longe com um certo estranhamento, tipo, por que você tava ali? Mas eles começam a conversar com você e perguntam onde tem alguma loja de artigos gerais ou de guarda-chuvas, porque tá começando a chover. Você diz pra eles que onde que tem a loja do São Manuel, um português muito simpático e mais um pouco ganancioso, você diria. Eles vão até aquela loja, vocês veem eles passando um bom tempo lá, o que é um pouco estranho, já que eles foram só comprar guarda-chuvas. E eles saem de lá, com vários guarda-chuvinhas. Você Você olha eles saindo e provavelmente indo em direção à biblioteca. Você lembra de que a biblioteca? Você gosta de ir na biblioteca. A Caroline, que fica lá, é uma moça muito simpática. Você lembra do cabelo ruivo dela, que você fica admirando de vez em quando e... É uma pessoa legal. Ela, na verdade, é uma das únicas pessoas que é realmente simpática com você nessa cidade, além da Amanda. Eles entram na biblioteca e você tenta ir atrás, porque você tá com vontade de ir na biblioteca também. É a Carolina, afinal você quer falar com ela. A porta tá trancada. O que você faz quando você percebe que a porta tá trancada? Agora é com você. A parte que eu ia te dar esse railroad terminou agora. Você pode agir livremente. Eu quero bater na porta. Você bate na porta e quando você faz isso, você percebe que desesperadamente eles tentam do lado de dentro
também mexer a maçaneta, mas ela não abre de jeito nenhum. Você tenta gritar por eles, eles também parecem não ouvir. Alguma coisa tá acontecendo lá dentro. O que você vai fazer? Eu vou tentar ajudar eles. Eu vou tentar abrir alguma janela, alguma coisa. Uma coisa engraçada da biblioteca é que ela é um prédio meio mal planejado, bem longe do resto da cidade. Então ela não tem nenhuma janela, exceto uma que tá murada. E é estranho ter um muro ali. É como se na real fosse só uma parede que eles construíram do lado da biblioteca. E as janelas da frente, elas são meio que fechadas pelas estantes. É uma coisa muito estranha, mas você sabe que é assim lá. Você sabe que é tudo muito escuro e que só tem as lamparinas. O que você faz? Eu quero ficar. Eu vejo que não tem como entrar e eu vou ficar ali fora até eles saírem pra se eu precisar. Você senta na Se eu escada. conseguir ajudar alguma coisa. Você senta na escada que leva até a porta da biblioteca. E de repente você começa a ouvir, depois de vários minutos que eles estão lá dentro, um disparo. 2 disparos. 3. Eu sei se as pessoas da cidade vão ouvir isso. Você sabe que não. Você sabe que a biblioteca ela fica bem longe de todo o resto da cidade. Eles até podem ouvir, mas isso talvez seja alguém caçando na floresta. Isso é coisa bem comum, na verdade. Eu me assusto porque eu não gosto de barulhos de tiro. Eu ponho a mão nos ouvidos pra não escutar se eles derem. Pra abafar se eles derem mais tiro. Continuo ali. Porque quando eles saírem eu quero ajudar. Você ouve eles desesperados gritando por alguma coisa. Você olha pra frente. Você tava com um livro que você já devia ter devolvido, inclusive, mas por algum motivo ele tá com você e você tá lendo ele. Você gosta muito desse livro. Mas você tira a sua atenção das palavras que estão ali por um segundo e você vê os espectros rodeando a biblioteca, sorrindo. Eles estão lá. Alguma coisa tá errada, alguma coisa tá muito errada agora. O que você vai fazer? Eu quero levantar e perguntar: o que vocês estão fazendo com eles? Se vocês forem pra mexer com a vida de alguém, mexam com a minha vida, não com a dos outros. Vocês já mexeram com a minha vida mesmo? Como sempre. Eles só te ignoram e continuam sorrindo pra casa. Mais um disparo você ouve. Eu quero bater na porta de novo. Tipo, ficar batendo. Você sente que a porta nem se mexe. É como se ela nem barulho fizesse mais. Como se tivesse algo que... Como se o lado de dentro dela não existisse pra fazer barulho. Não, algo tá muito errado. Você ouve mais um disparo. E vários corpos caindo no chão. Como se alguém tivesse simplesmente... Como se várias pessoas ao mesmo tempo tivessem tropeçado e caindo. Não como se eles só tivessem se jogado. Você passa mais alguns segundos na frente da porta. Você vê os espectros chegando mais perto e as risadas começam a ficar mais altas. E você ouve um grito da Caroline. Com aquela voz aguda que ela tem. Aquela voz que você já ouviu várias vezes quando vocês ficavam conversando sobre os livros que você lia. Ela entende muito de livros, é uma pessoa muito legal. O que você vai fazer? Eu vou chutar a porta. Você chuta a porta. E ela se escancara dessa vez. Você olha pro interior, você vê a biblioteca e você passa muito tempo lá com alguns buracos de bala espalhados por todo lugar. A Caroline tá com as mãos no rosto, desesperada. Ela não entende o que tá acontecendo. Ela começa... E você ouve ela falando 1909. Parece 1909.
E os 5 não, desculpa, os 4 que você conheceu mais cedo estão caídos na frente dela, com armas em punho. E o pé do Howard parece estar esburacado também, mas não parece estar saindo nenhum sangue. Essa é a última cena que você vai ver antes da próxima sessão de Paranoia 1919. Ai, que bosta! Eu odeio você. Enfim, gente. Faz logo. O próximo. Foi isso, essa sessão 0, para vocês entenderem mais ou menos o que tá acontecendo na cidade de Salto Pequeno, cenário principal do Paranoia, uma cidadezinha fictícia que fica entre São Paulo e Campos do Jordão. E a gente vai continuar isso no próximo episódio do Paranoia. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem estiver assistindo, continue acompanhando, que vai ter mais. E enfim, nas próximas sessões vão ter provavelmente mapa, token para os jogadores, mas eu quis fazer essa aqui para ser mais simplesinha e para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo nessa história. Enfim, essa foi a Lia. Obrigado por ter participado desse episódiozinho. Vai ser bem mais curto que os outros. Sim. E é isso daí, gente. Espero ver vocês mais.